Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou aqui nessa noite passando rapidinho para responder uma pergunta de uma irmã aqui que me mandou a pergunta no último vídeo que eu fiz. E na pergunta ela diz o seguinte: ô pastor, a pessoa para ser liberta do pecado tem que parar de dar brecha pro diabo? Eu acredito que a irmã ouviu, né, hoje. Eu tô com a garganta um pouco ruim, então hoje durante o dia teve um vídeo que eu fiz dando uma palavra para os irmãos, né? E eu citei o livro de primeira epístola do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de número 4, que diz assim: qualquer que pratica o pecado, pratica também iniquidade, porque o pecado é iniquidade. João 3, João, primeira epístola do Evangelho de São João 3, e o versículo de número 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sim, se você comete algo que desagrada a Deus, e você percebe que cada vez que você pratica essa iniquidade, isso está te perturbando, claro, o inimigo está acessando o seu corpo através do pecado, né? Ele tem acesso ao corpo da pessoa. Quando a pessoa para de pecar, quando a pessoa para de fazer a vontade do diabo, automaticamente a pessoa começa a ser liberta, né? Porque algumas pessoas acham que é apenas só orar ali e repreender o demônio. Não, você ora e repreende o demônio, mas se você continua fazendo o que ele quer, ele continua tendo acesso ao seu corpo. Então tá bom, a pessoa parou de fazer o que o inimigo quer. O que acontece com essa pessoa? Ela fica aliviada, mas ela precisa procurar ocupar a casa, meus irmãos. Em Mateus, capítulo de número 11 não, 12, né? Mateus, capítulo 12, versículo de número 43, diz assim: e quando um espírito imundo tem saído do homem, quando ele mete o pé, quando ele sai fora, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então quer dizer, um demônio só tem tranquilidade, sossego, quando ele tem acesso ao corpo da pessoa. Enquanto a pessoa está ali naquela angústia, a pessoa está ali naquela tristeza, naquela opressão, ele está ali oprimindo a vida da pessoa. Quando a pessoa fala, não, parei de pecar, não vou obedecer mais às ordens do inimigo, então ele tem que sair fora. E aí ele fica oprimido, porque ele só tem tranquilidade quando ele tem acesso ao corpo da pessoa. A Bíblia Sagrada fala que os demônios são espíritos malignos, então eles são desprovidos de corpo. Eles precisam do corpo de alguém para poder oprimir. Então, claro, você parou de pecar, mas e aí depois, o que você faz? Tem que ter ocupação. Porque o texto diz aqui em Mateus capítulo 12, 44, né, em repouso e não encontro. No 44 ele fala assim: então diz, voltarei para a minha casa da onde saí. Quer dizer, que casa que é? O corpo. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Quer dizer, está desocupado. Então, irmãos, é muito sério, né? A pergunta da minha irmã é muito séria, né? Acredito que é a dúvida da maioria dos irmãos. Então assim, pastor, mas eu tô dentro da igreja, eu frequento a igreja. É bom você frequentar a igreja, mas você tem que ter uma atividade espiritual que venha nutrir esse vazio dentro de você. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 6, né? Fala no 3 também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número, glória a Deus, 19. Ou não sabeis que os nossos corpos é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, que é o mais importante, os quais pertencem a Deus. Então fica aí, meus irmãos, esse vídeo, tá bom? Reflita sobre o que eu disse e procure preservar a sua vida espiritual, se ocupando com coisas espirituais, tá bom? Desde já quero agradecer aí a sua curtida, a sua inscrição.
Eu agradeço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Bye, fica com Deus.